O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, alegria de estarmos aqui congregados nesse Santuário Basílica da Virgem Senhora da Piedade, para nesta sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum, meditarmos um pouco a Palavra Santa de Deus. Estamos nessa semana ouvindo o primeiro livro de Samuel, e assim estamos acompanhando esta saga do profeta, do rei e daquele que seria também o rei de Israel, Davi. Ouvimos uma confusão tremenda, pois era um rei que descumpriu a vontade de Deus, um profeta que foi enviado para ungir um novo rei, um profeta que destitui um rei invejoso, que não deu conta de ver a vitória do outro e assim desejou matá-lo, um filho do rei que vai e intercede por Davi para que Saul não mate Davi, e agora novamente o rei encrespando com Davi, querendo ir matar ele. Parece até novela das 7. Olha, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é muito pertinente nós compreendermos, em primeiro lugar, que ela fala da história de um povo. Este povo é o povo de Israel. Fala da história de um povo como nós. Obviamente, a vida naquele tempo era bem diferente do que nós temos hoje, mas ser humano sempre foi ser humano. Sempre gostou de confusão, sempre gostou de intriga, sempre gostou de jogar o outro para escanteio, sempre gostou de, às vezes, ser elogiado, e quando é um pouquinho criticado, tem que difamar. Graças a Deus que as leis hoje já prescrevem o crime de calúnia, injúria e difamação, né? Porque se fosse naquele tempo, só ia ter presídio, né? Mas é interessante percebermos, não essa saga, mas entendermos que a história do povo de Deus não é uma história de extraterrestre, é uma história de gente. E nós, olhando para esta palavra, devemos buscar ser um pouquinho diferente daquilo que está em contradição com aquilo que o cristão deve ser. Preste atenção. Ouvimos neste livro de Samuel o rei querendo matar Davi. Agora, novamente, ele quer matar Davi, parte com 3.000 homens para matar Davi. Davi vai lá e se esconde com seus homens no fundo de uma gruta. Aí, Davi aproveita uma distração de Saul e corta um manto, um pedaço do manto dele. O manto é o significado da proteção. É sua blusa de frio.
Assim, Saul reconheceu que Davi poderia ter matado ele. E aí começa esse diálogo, né? Um queria matar o outro, agora não queria matar mais, e agora saíram todo mundo em paz. É igual a gente quando briga na escola, quando é criança, né? A gente briga, bate o sinal, todo mundo vai embora fazendo as pazes, e amanhã todo mundo é amigo. Mas o interessante deste livro do profeta Samuel é perceber que todos nós podemos voltar atrás das nossas decisões. A nossa palavra não deve ser um dogma. Tem gente que é assim, por orgulho, por prepotência, e aí o orgulho e a prepotência são palavras que não são sinônimos de humildade. Porque uma pessoa que se enche de orgulho e que não quer voltar atrás de sua palavra, não é humilde. Não consegue dar passos na vida. Todos nós erramos, gente. Não precisamos querer matar o outro, né? Às vezes a gente quer brigar, quer xingar, o marido quer dar uma panelada na mulher, a mulher vai lá, joga uma toalha molhada na cara do marido, briga, mas aí no final tudo dá certo, né? Só não pode fazer isso com a sogra, porque sogra é perigoso. Estou brincando. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente for com um pouco de Saul, a gente não consegue conviver com mais ninguém. A gente não consegue viver em sociedade. A gente vai querer degladiar toda hora alguém, e pela maldade. Ontem falava isso e hoje repito. Por que a gente não pode olhar o lado bom das pessoas, ao invés de olhar o lado ruim? Precisa levar um tapa na cara para acordar para a vida. Olha o que Davi fez. Davi deu um tapa de luva em Saul. Primeiro se arrependeu porque cortou o manto do ungido de Deus. Mas deu um tapa de luva nele, sabe por quê? Porque mostrou para Saul que ele era diferente. Agora, se a pessoa no trabalho, na família, na igreja, porque isso acontece na igreja, se a pessoa fica torrando a paciência da gente, fofocando no nome da gente, brigando com a gente, falando mal, se você continuar fazendo aquilo, imitando aquilo que ela faz, você se torna igual ou pior. Davi deu um tapa de luva, porque falou, olha, eu cortei a ponta do seu manto, eu poderia ter te matado, mas eu sou diferente de você. Eu não sou igual a você. Eu não preciso ser invejoso. Eu não preciso ser ganancioso. Eu não preciso ser presunçoso. Eu sou melhor do que você, não porque eu me acho o melhor, mas porque eu acho diferente. Eu acho que falta isso muito no mundo. Porque a pessoa fala mal da gente, a gente, desce a ripa. A língua é o chicote do capeta. Boca fechada não entra mosquito. E o que a gente faz, gente? Fala mal, critica. Aí depois vem, mas é do ser humano, né? Acontece, né? Às vezes sai. Não pode ser assim. Toma cuidado com aquilo que você fala, porque, olha, Davi, nessa leitura, cortou o manto de Saul. Poderia ter matado ele. Certamente cortou com algum objeto cortante, uma espada, uma daga. Mas tem muita gente que corta a vida dos outros, que corta o coração das pessoas, que mata com palavra, destrói. Se você não tiver uma palavra para crescer na vida da pessoa, fica calado, não vai falar asneira, não. Tem gente que fala demais, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Leva coice. Tem gente que mata o outro com palavra. Dá um bom dia, não quer conversar, fica quieto, vai para o seu canto, não inferniza a vida dos outros, não. Sabe? Aí tem gente que olha para o outro e tem que apontar um defeito. Tem gente que não dá conta nem de si,
mas esquece de olhar para o espelho e olhar para si e perceber que está igual um Frankenstein. Tem que difamar. Ah, sua maquiagem está feia, seu olho está borrado, seu cabelo está mal cortado. Aí chega a pessoa, ela tem um complexo e fala assim, você está engordando. Isso mata a pessoa, destrói quem está lutando, quem está num processo de depressão, quem vive de ansiedades. Isso acaba com o dia da pessoa. Tudo isso para dizer que, às vezes, a gente não precisa matar com facada e tiro. A gente mata com palavra. E tem gente que é igual sanguessuga. Vai puxando energia aos poucos. Vai dando pequenos botes. Vai inoculando veneno na pessoa aos poucos. E vai matando. Tem um filme, é pagão, mas o padre vai citar. Mas é o filme do Senhor dos Anéis. Um rei, que era um rei totalmente vivo, caridoso, bom, pela maldade de um regente, se tornou um rei sem vida, sem brilho no olhar, virou um verme, um vegetal, porque esse regente foi sugando a energia dele e envenenando ele aos poucos. Tem gente que é assim, envenena, destrói, pessoas amarguradas, não conseguem ver a alegria do outro e quer desgraçar a vida do outro. Gente assim eu quero distância, só rezo, porque Deus mandou a gente amar o próximo, mas amar o próximo não é querer pertinho, colado da gente, cheirando o nosso cangote. Amar é querer o bem, independentemente se nos perseguem, rezar por aqueles que nos perseguem, para que, se for da graça e da bondade de Deus, eles se convertam, mas que nós tomemos um grande cuidado para que nós não nos tornemos como essas pessoas que às vezes fazem isso com a gente, porque às vezes na vida da gente a gente gera um ciclo vicioso. Porque eu sofri, agora eu quero fazer os outros sofrerem. Porque eu fui mandado, agora eu quero mandar em todo mundo, eu quero ser um carrasco. Eu vou acabar com a vida das pessoas. Tem muita gente que se porta assim. Isso é o mais ridículo e o mais podre do ser humano. Para dizer também da realidade humana, para dizer também que às vezes nós vamos encontrar isso dentro da igreja. Mas hoje no Evangelho, no capítulo 3 de Marcos, Jesus chama os seus apóstolos, os 12. E dentro dos 12 tinha uma fruta podre, tinha Judas. Mas é interessante perceber isso, porque olha o que o evangelista diz. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Ou seja, Jesus chamou aqueles que ele quis, mas os outros também quiseram Jesus. E essa é a nossa escolha, Jesus Cristo. Eles se colocaram como disponíveis e foram. Deixaram tudo e escolheram seguir Jesus. Assim aqui está o nome dos 12. Não vou perguntar porque a gente esquece, né? Vai misturar os nomes e por aí vai. Mas queria dizer assim, chamou Simão, cabeça dura, falava demais, enxerido, se tornou o primeiro papa da igreja. Aqui chamou Mateus, cobrador de impostos, pecador público. Chamou Tomé, que duvidou. Eu só acredito se eu tocar nas suas chagas. Assim, chamou um cananeu, chamou um que o traiu, para dizer para todos nós que a igreja é formada por homens, que a igreja é formada por gente. O Papa um dia vai te decepcionar. O bispo
uma hora vai te decepcionar. O padre da sua paróquia, uma hora vai te decepcionar. Sabe por quê? Porque a igreja é formada por gente. Gente igual Saul, gente igual Davi. Gente de carne e osso que erra. Se Deus quisesse uma igreja perfeita, Ele fazia uma igreja de anjinhos. Estava todo mundo aqui batendo asinha, igual quando a gente vai no mês de maio coroar Nossa Senhora. A questão é a nossa escolha de viver radicalmente o nosso batismo e nos entregar a Ele e colocar os nossos dons a serviço, mesmo tendo as nossas incoerências. Todos nós temos as nossas incoerências, todos nós temos os nossos pecados, mas mesmo assim Ele quis precisar de nós. Mesmo não precisando, Ele quis precisar de nós. Se coloque a serviço do reino e se entregue, se jogue na missão de Jesus. Assim encerro essa reflexão dizendo uma frase de São Francisco de Assis: evangelize sempre e, se preciso, use palavras, porque o que falta hoje é testemunho. Então, bora começar a dar testemunho, porque senão o trem vai a morro abaixo e haja linha e freio para segurar. Faça a sua parte, não deixe o outro fazer a dele, não. Faça a sua, não espere o outro fazer, não. Tem muita gente aí querendo morrer escorado, esperando o mundo acabar em barranco. Comece dando testemunho. A igreja precisa de testemunho e não de contra-testemunho. De contra-testemunho já basta os que já tem.